Meu Deus, calma. Pai do Senhor, Ana. Só a Ana deu Pai do Senhor, gente. Pai do Senhor, gente. Glória a Deus. Primeiro eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade, a nossa liderança, ao Eliabe, Gesiel, Gustavo, que não está aí hoje. Mas que Deus abençoe a todos vocês. Fico muito feliz e honrado de poder falar um pouco aqui. Palestrar eu acho muito forte, mas de poder refletir um pouco com vocês. E a gente está em casa, então fica mais fácil para a gente falar. Eu gostaria, antes da gente começar o nosso momento aqui, falar propriamente do tema do Eu Quero Saber, eu gostaria de que vocês reparassem e percebessem que eu vim com uma roupa. Perceberam? Foi de propósito, tá? Sim, vocês estão vendo que está combinando. Ali está bem feio, mas lá ó, vocês veem que combina, né? Então, gente, eu vim preparado aqui hoje, né? Eu vim, como é que diz aí stylish, né? Personal stylish. Então, eu fui meu personal hoje e consegui aí, eu acredito, né? Linkar as duas coisas. Mas, brincadeiras à parte, eu gostaria de começar falando sobre este livro aqui. Por quê, gente? Porque o tema do Eu Quero Saber, na liberdade que a nossa liderança me deu, eu fiz uma consulta, confessar o meu pecado, não fiz ainda a leitura toda, até porque a gente vai fazer a leitura no Clube do Livro. Mas o Mateus já leu e já está recomendando. Este livro aqui, Paixão pelas Almas, de Oswald Smith, é o próximo livro do clube de leitura aqui da juventude, que é para aqueles que desejam participar. E aqui, no capítulo de número 6, ele fala sobre alguns obstáculos ao reavivamento. E o obstáculo maior que ele propõe, é justamente o pecado, aonde ele faz com que o nosso coração ele tenha barreiras ao reavivamento. E é justamente o que nós vamos falar hoje. É por isso que o tema do Eu Quero Saber deste mês de maio, ele é por que devo guardar o meu coração? Então, a gente poderia falar aqui sobre os obstáculos do coração, algo do tipo, mas por que é que devemos guardar o nosso coração? Então, esta é a nossa reflexão aqui hoje. A pergunta principal é esta, eu sei que vocês provavelmente terão outras perguntas, mas por que devemos guardar o nosso coração? É isso que a gente vai responder aqui hoje, ao longo desses minutos aí que estão propostos. Então, você que ainda não está no Clube do Livro, você que ainda não colocou lá seu nome, ponha seu nome para a gente ler esse livro junto, refletir. Fala sobre reavivamento, mas fala também sobre evangelização, algumas outras coisas. Então, assim, livro importante, a gente vai refletir sobre ele no próximo mês, se eu não me engano. Acho que é só depois da festa, mas aí vocês têm tempo para entrar no Clube do Livro. Então, gente, por que devemos guardar o nosso coração? Primeira coisa, eu gostaria, nós vamos fazer daqui a pouco, não muito para o meio, mas ainda no início da nossa fala, uma dinâmica com vocês, mas eu gostaria que, além da dinâmica, vocês pudessem me ajudar aqui na nossa reflexão. Eu estou aqui com muita tecnologia, onde eu vou utilizar ali algumas coisas que eu vou lançar lá para vocês ao longo da nossa fala, mas eu gostaria que vocês principalmente me ajudassem na leitura dos textos e também na participação. Então, eu quero comentar, comente. Claro que eu não vou também quebrar o meu raciocínio, né? Mas você pode comentar, levanta sua mão, fala alguma coisa, não tem problema algum. Perguntas podem ser feitas também, não sei se vou responder, mas no final vai ter um momento aqui das perguntas, que é a dinâmica do Eu Quero Saber. Então, vocês podem ficar tranquilos. Então, surgiu uma dúvida aqui, quero falar. Guarda aí para o final, para o nosso momento de perguntas e respostas lá no final. Não esqueça a sua pergunta. Então, eu gostaria que a gente começasse lendo o texto bíblico, base do nosso Eu Quero Saber, que é
O texto base da nossa reflexão é, vocês sabem, né? Eu acredito. Provérbios 4, 23. Obrigado. Então, Provérbios 4, capítulo 4, versículo 23, eu gostaria que nós lêssemos todos juntos. Já está lá no Data Show. Você pode abrir sua Bíblia também, sem problema algum. Mas vamos lá. Provérbios, capítulo de número 4, todos juntos no 3. 3. Sobretudo se deve guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas, as fontes da vida. Então, sobre tudo que se deve guardar, diz o sábio Salomão, nós devemos guardar o nosso coração. Então, a nossa pergunta hoje é justamente essa: por que é que nós devemos guardar o nosso coração? É claro que esse texto, do capítulo 4 de Provérbios, versículo 23, ele já responde essa pergunta. O texto diz, porque dele procedem as fontes da vida. Então, a gente vai entender este texto ao longo da nossa reflexão, a gente vai voltar nele para falar um pouco sobre o que é esta fonte de vida e o que é coração também na Bíblia, para a gente entender o que Salomão está dizendo aqui. Então, a gente vai usar este texto por base e vamos refletir um pouco por que é que devemos guardar o nosso coração. Antes disso, eu gostaria de que vocês percebessem ali que coração, lá na sua origem, e ali está o latim, cor ou cordis, designa o centro da inteligência, dos sentimentos e da vontade. Inteligência ali como intelectualidade, pensamentos do ser humano. Então, o coração, ele reflete justamente isto. Como no PDF que está escrito ali, a central de comando do ser humano. Isto é o coração. Então, em termos bíblicos, e eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa definição, porque, biblicamente, o coração é uma referência da vida interior do ser humano. Então, o ser humano, ele, em sua vida interior, faz-se referência aqui, biblicamente, ao coração. O texto de Paulo aos Coríntios, ali, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 16, diz justamente desta vida interior, onde as coisas externas podem estar fora de controle, uma bagunça, mas o nosso homem interior, ele se renova a cada dia. Então, Paulo, ele está mostrando que nós temos uma vida que está para além do aparente, do físico, do corpo, da carne, está para além disso. A nossa vida, ela é uma vida também interior. E o coração é o centro da nossa vida, tanto física como interior também. Porque quando nós entendemos o que a Bíblia trata como coração, que não é, gente, aqui a gente já começa tirando esta ideia, obviamente, acredito que nenhum de nós aqui está pensando nisso, mas o coração aqui não é este órgão que bombeia o sangue, que está aí com os seus batimentos aí no seu corpo, não é isso. Coração é o centro da nossa vida. É por isso que é tão importante a nossa reflexão aqui hoje, porque nós vamos entender que é a partir do coração que tudo flui na nossa vida. Fluir aqui tudo acontece. O que você faz, o que você pensa, aonde você vai, os teus desejos, os teus sonhos, tudo isso surgem a partir do seu coração. E é por isso que nós precisamos entender e responder essa pergunta. Por que é que eu devo guardar o meu coração? Porque o meu coração precisa estar saudável, que é o quarto ponto aí da nossa reflexão, né? Como manter ou mantendo um coração saudável. Então, a gente vai entender isso ao longo da nossa reflexão. Então, vamos lá. Ainda a título de introdução, coração no Antigo Testamento, por exemplo, ele é referido pelo menos 850 vezes. Pelo menos, coração no Antigo Testamento é referido pelo menos 850 vezes. Ainda neste intuito, ou nesta definição de vida interior, centro da vida humana, centro do pensamento, do intelecto, dos desejos do ser humano. Então, coração, ele aparece aí pelo menos
850 vezes no Antigo Testamento. A primeira delas é uma referência negativa. Gênesis, capítulo de número 6, versículo 5. Gênesis, capítulo de número 6, versículo 5. Quem achou pode ler, ou vocês podem ler aí no Data Show. Eu vou pedir, por favor, que vocês leiam no microfone, tá? Porque está gravando e aí, se não falar no microfone, não sai na gravação. Quem quer ler, levanta a mão que o Gesiel entrega o microfone aí. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então perceba que o Senhor, ele viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. E da onde surge isso, gente? Lá em Gênesis, nas primeiras civilizações, Deus já percebeu que a maldade do homem se multiplicara. E que toda a sua imaginação, conforme a Samira leu, e os seus pensamentos, era só má continuamente. Então, o coração do homem aí é justamente esta vida interior, que flui como uma fonte, que é a expressão do Salomão em Provérbios, para mostrar que tudo que nós fazemos, seja de bom ou seja de ruim, surge no nosso coração. Então, gente, vocês já percebem que a nossa reflexão ela é tão importante por causa disso. Nós vamos falar ainda sobre muitas questões, principalmente porque nós somos jovens, e jovens têm muitos dilemas, mas o nosso coração ele precisa estar guardado, porque senão nós estamos perdidos. E a gente vai falar sobre isso, que não há escape. Se nós não guardarmos o nosso coração, se o nosso coração não estiver saudável, e nós vamos ver que só há um caminho para isso, nós estaremos perdidos, e a gente vai falar sobre isso no segundo ponto aqui da nossa reflexão. Então perceba que a primeira menção de coração no Antigo Testamento mostra um peso negativo, aonde a maldade dos homens, seus pensamentos, as suas ações, eles eram prejudiciais, a sua conduta era maligna. Então isso surgiu aonde? No coração deles. O coração daqueles homens estava corrompido, por isso as suas ações, a maldade daqueles homens se multiplicava. Então Deus percebeu isso, e aí a história narra tudo o que aconteceu a partir de que Deus percebe que a maldade do homem estava se multiplicando. Então, no Novo Testamento, nós temos uma perspectiva também bíblica que mostra justamente isso. Coração como o centro dos pensamentos, do intelecto, das ações do ser humano. E aí eu gostaria que vocês pudessem abrir a Bíblia, Mateus capítulo de número 5, versículo 8. Quem achar pode ler, ou leia aí no Data Show. Bem-aventurados, limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, a primeira menção de coração, e o termo grego aí para coração é cardia, da onde surge umas outras derivações, como, por exemplo, cardiologia, cardíaco, cardiovascular. Então, do grego cardia, coração. E coração aí é justamente o interior do homem, o centro da sua vida. Então, os limpos de coração, e a gente vai falar sobre isso lá no final da nossa reflexão, eles verão a Deus e são bem-aventurados, como diz Jesus aí no sermão que ele estava discursando. Então, no Novo Testamento e no Antigo Testamento, nós temos diversas menções de corações, tanto positivas quanto negativas, para mostrar que o homem ele é regido pelo seu coração. Repita comigo: o homem é regido pelo seu coração. O homem é regido pelo seu coração. Mais uma vez, o homem ele é regido pelo seu coração. Então, o ser humano, ele é regido pelo quê, gente? Coração. Pelo coração. Não é pela sua
Eu ia falar outra coisa que me perdi. Mas tudo bem. O homem ele é regido pelo seu coração. E por que nós devemos guardar o nosso coração? A resposta já começou a surgir para nós. Mas nós estamos só começando a refletir sobre o assunto. Mas nós já entendemos que coração é o órgão que bombeia sangue aqui na Bíblia, gente? Não. Coração é o centro da vida humana. O centro das suas emoções, do seu intelecto, dos seus pensamentos e também das suas ações. Porque o que nós fazemos é regido pelo que surge em nosso coração. É por isso que nós devemos guardar sempre o nosso coração. E aí eu gostaria de voltar ao texto de Provérbios, capítulo de número 4, versículo 23. E aí no PDF, se você abriu o PDF ou não, se você viu o PDF, o primeiro ponto da nossa reflexão é justamente esse. O coração como a fonte da vida. O coração como a fonte da vida. Então, o proverbista Salomão, ele está dizendo que sobre tudo que se deve guardar, ele não está dizendo que nós devemos guardar o dinheiro, os nossos bens, as nossas roupas, a nossa vestimenta. Não, ele está dizendo que nós, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, o que Salomão quer dizer quando ele diz que as fontes da vida procedem do coração? Então, a gente já percebeu que coração aqui não é o órgão que bombeia sangue, é uma referência à vida interior do ser humano, ou o centro da vida humana. Então, isto é coração, e Salomão está dizendo que é a fonte da vida. Então, o que é esta fonte de vida que Salomão está dizendo? Então, quando Salomão diz que o coração dele procedem as fontes da vida, ou as saídas da vida, Salomão quer dizer que a fonte, e isso nós já estamos falando desde a introdução, das suas ações, das suas atitudes, ou daquilo que a pessoa faz, é influenciada por aquilo que sai do seu coração. Então perceba, todos os aspectos da nossa vida, seja ele qual for, em qual âmbito for, procede do nosso coração, ou do nosso interior. É por isso que Salomão está dizendo, eu preciso, ou nós precisamos, guardar o nosso coração, porque aquilo que eu penso, aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero fazer, da minha vontade, tudo isso procede do meu coração, ou do meu interior. Então eu preciso guardar isso, porque a corrupção do homem, a maldade do homem, a malícia do homem, surge no coração. E nós vamos ver por que isso. Por que a corrupção, tudo aquilo que há de maligno em nossas ações, procede do nosso coração? Nós vamos ver isso no segundo ponto. Mas Salomão já está mostrando para nós que nós precisamos guardar o coração, porque a fonte da vida é a fonte da nossa ação, do nosso desejo, da nossa vontade. Tudo isso procede lá do coração, do nosso interior. Então, por isso, nós devemos guardar o nosso coração. Então, nossa condição é afetada em todos os aspectos do nosso ser pelo nosso coração. Então, tudo aquilo que eu faço, as minhas relações interpessoais, seja ela qual for, a sua relação familiar, as suas amizades, o seu namoro, o seu casamento, o que quer que seja, é influenciado pelo seu coração. Então, como é que está o meu coração? Eu preciso saber disso, avaliar isso, para eu saber como é que eu estou me relacionando. E não só com os seres humanos, tá? Mas como é que eu me relaciono com Deus. Isto procede do meu coração. Qual a minha relação com Deus? É por isso que no livro Paixão pelas Almas, nesse capítulo de número 6, mostrando os obstáculos para o reavivamento, o Oswald Smith está dizendo que o obstáculo maior é o pecado, porque o pecado nos afasta de Deus. Então a nossa relação com Deus é influenciada por como está o nosso coração. Se o meu coração ele já não tem mais prazer nas coisas de Deus, na casa de Deus, em se relacionar com Deus, eu me afasto de Deus. E por que eu me afasto de Deus? Isto é pela consequência do pecado, e nós vamos ver isso aqui ainda. Então, a fonte da vida, tudo que vem, tudo que flui no nosso ser, vem lá do coração.
do nosso interior. E é por isso que nós precisamos guardar sempre o nosso coração. Devemos ser vigilantes para proteger nosso coração de tudo aquilo que é nocivo, tudo aquilo que é maligno, tudo aquilo que é prejudicial. Então, eu gostaria, gente, de fazer aqui a nossa dinâmica. E aí eu quero já, vocês não sabem o que é, obviamente, mas eu quero quatro pessoas aqui, voluntários, venham aqui à frente, por favor. Então, caso não se disponham, Deus, lembrando que nós somos pentecostais, cremos que Deus ele usa os homens, as mulheres, então, e já levantaram. Eu ia dizer que Deus ia me revelar o nome aqui. Eu ia dizer que Deus iria soprar nos meus ouvidos, mas não foi necessário. Então, é porque eu não sou pregador, tá? Eu sou profeta. O resto eu não vou falar, porque senão, né? Tá gravado, né, Mateus? Mas vamos lá, eu vou pegar ali algumas coisas e eu gostaria que vocês me ajudassem. Vocês vão fazer aqui escolhas, porque a vida é feita de escolhas. E vocês farão aqui uma escolha. E esta escolha vai demonstrar como é que está o vosso coração. Então, vocês serão aqui as pessoas que se dispuseram para demonstrar aos outros como que o nosso coração, o nosso interior influencia a nossa vida e as nossas escolhas. 1 minuto. Eu tenho aqui uma sacola preta. Eu tenho uma caixa da Cacau Show. É uma caixa. É uma caixa. Eu tenho uma sacola de pão. E eu tenho uma caixa da Caru. Então vamos lá. Peça o microfone aí. Quem vai fazer a primeira escolha? Eu não. Vamos, gente. Pode ser eu. Kes, então, escolha. Faça sua escolha aí. Eu quero essa aqui. Ok. Não abre. Vamos começar pela Samira. Samira, diz para nós por que é que você escolheu essa caixa. Eu ia escolher a sacola de pão. Aí eu vi que aquela caixa ali tá meio vazia, aí eu fui lá e corri e peguei essa daqui. Então ficou sem escolha e escolheu esse aí. Elisama. Então, às vezes a gente julga o ditado o livro pela capa. Então, eu não julguei o que está dentro desse saco. Eu sei que é alguma coisa muito boa. Matheus. A caixa que me escolheu, não foi eu que escolhi ela, não. Kézia. Eu escolhi essa daqui porque eu vi que estava bastante cheia. Cheia de quê? Eu não sei, mas eu escolhi. Ok. Então, percebam que eles fizeram aqui as escolhas deles. A Samira disse que queria outra, mas sobrou aquela. O Mateus disse que não escolheu muito, mas está aí. A Kézia disse que está cheia. Mas está cheia de quê? Ela não sabe, mas ela escolheu porque está cheia. A Elisama disse que não julgou o livro pela capa. Então, Elisama, você vai abrir essa sacola agora e mostrar o que tem aí na sua sacola. Pode botar aqui? Pode. Ok. Então, a Elisama estava certa, porque a aparência era boa ou não? Não. Mas a escolha dela foi pegar a sacola. Ela foi recompensada. Vamos lá, Samira. Abre a sua caixa aí. A caixa da garota dela. Ok. Ok, ganhou aí pincéis. É bom ou é ruim? Eu ia gostar. Eu ia gostar. Eu acho que não está... Não, nem está funcionando esses pincéis, eu acho. Mas, enfim.
Mateus, abre sua caixa, Mateus. Caixa da Cacau Show. Aê! Kézia, então. Kézia, tem muita coisa. Vamos descobrir o que tem nessa muita coisa. Então, gente, eu quero agradecer a vocês e já pedir aí para vocês ver o que vão fazer. O bombom é de vocês, se quiser dividir, pode dividir, se não quiser. Ninguém quer papel, Mateus. Então vamos lá, gente. O que eu queria que vocês refletissem aqui, nesse primeiro momento, com essa dinâmica? É claro que, por exemplo, a Samira, ela já percebeu logo que a caixa estava adulterada. Ela viu que não estava ali, como deveria estar, né? Mas o que eu gostaria que vocês pensassem? Que o nosso coração, ele nos influencia. O nosso interior nos influencia. Então, o meu desejo, aquilo que eu quero, aquilo que eu almejo, está influenciado pelo meu coração. Só que muitas vezes, e aí eu gostaria que vocês abrissem o texto bíblico em Jeremias, capítulo de número 17. Jeremias, capítulo de número 17, versículo 9, que diz assim o texto: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então perceba o que o texto está dizendo. Enganoso é o quê, gente? O coração. E quem nos influencia a fazer escolhas? O coração. Então, se o meu coração é enganoso e ele me influencia a fazer escolhas, eu preciso manter este coração guardado, porque senão as minhas escolhas serão influenciadas de forma errada. E aí, gente, a vida é como estas caixas aqui, como essas sacolas aqui. Por vezes, aquilo que parece ser o ruim, o prejudicial, é o que reserva a coisa boa. E por vezes, aquilo que parece ser bom, não é bom. Porque nem tudo que reluz é ouro, diz o ditado. Então eu preciso ser guiado primeiramente por Deus. E segundo, preciso ter um coração guardado para que as minhas escolhas sejam escolhas que me levem a bons caminhos. E falando de caminhos, eu gostaria que vocês abrissem também o texto. Salmo de número 119, 105. Está desligado, eu acho. Isso, 119, 105. Acho que já está lá no Data Show. Ou você abre a Bíblia aí. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Então, gente, perceba que a gente está falando de escolhas. E o salmista, no Salmo de número 119, no verso 105, ele está dizendo... Pode ficar, meu dedo. Pode ficar lá. Ele está dizendo que lâmpada para os nossos pés é a tua e luz para os nossos caminhos. Só que perceba que caminho aqui é orache do hebraico. Caminho é orache. Oraque, sei lá, eu não sei pronunciar isso, mas vocês vão repetir comigo agora. Caminho é orache. Orache. Então, caminho é isso aí. Caminho é orache do hebraico. E isso aí diz sobre o curso da vida. Então, o que é caminho? Caminho aqui é o curso da vida, é a nossa jornada.
Porém, o entendimento é que o caminho, ou a nossa vida, a nossa jornada, é traiçoeira, é incerta. Por que a nossa jornada é incerta? Por que o caminho é traiçoeiro? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Você sabe o que vai acontecer daqui a 5 horas com você? Não sabe. Amanhã você sabe o que vai acontecer? Você tem planos para amanhã? Tem. Mas você sabe se vai conseguir cumprir? Não, é o que Tiago diz em sua carta. Olha, vocês vivem como se fossem donos do seu próprio tempo. É claro que eu estou parafraseando o texto. Vocês vivem fazendo planos. Os planos são, olha, tal dia, amanhã nós vamos a tal cidade, vamos fazer negócios, vamos ficar lá por 1 ano, e depois vamos ganhar dinheiro e vamos voltar. Só que a vida é como um vapor. E ela vem e sai e vai e você não viu. Como é que você está fazendo planos para amanhã? Quando se devia dizer, o que Tiago está dizendo em sua carta, se Deus permitir, se Ele quiser, nós faremos. Porque se Deus não quiser, gente, nós não fazemos nada. Então, o nosso caminho, o orache da nossa vida, ele é traiçoeiro, ele é incerto. Então, é por isso que o salmista ele está dizendo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Por que ele está dizendo isso? O que é lâmpada? Lâmpada, no hebraico, é ner. Ner quer dizer orientação, clareza, segurança. Então, vocês começam a entender o que o salmista está dizendo. Porque num caminho incerto, no curso da vida incerto, traiçoeiro que nós temos, porque nós não sabemos o dia de amanhã, a palavra do Senhor é aquilo que nos traz orientação, clareza e segurança para caminhar. Por isso que as nossas escolhas precisam ser escolhas de um coração, primeiro, que está saudável diante de Deus, e segundo, que é orientado por Deus. Porque quando Deus nos orienta, pode ser que a orientação de Deus para nós vai nos levar a caminhos que nós não queremos ir. Por quê? Porque é a sacola de pão. Porque é uma sacola qualquer. Mas nós queremos o quê? A caixa da Cacau Show. Nós queremos o quê? A caixa da Garoto. Ou do que quer que seja. Mas Deus está nos levando para a sacola de pão. E aí você fica em conflito, porque Deus, eu queria a caixa da Cacau Show. Eu queria algo mais bonito, algo mais reluzente. Mas Deus está te levando para a sacola de pão. E aí, no caminhar que Deus te orienta, Ele vai te mostrar que pode ser a sacola de pão, mas é o melhor para você. Pode ser a sacola de pão, mas há uma riqueza de Deus ali. Então, o que eu preciso entender? Que o meu coração precisa estar guardado para que eu tenha em Deus a segurança para fazer escolhas. Porque o coração é a fonte da minha vida. O coração é o que influencia as minhas escolhas e as minhas ações. Então, por que é que eu devo guardar o coração? Porque eu preciso ter um coração saudável para viver uma vida diante de Deus que, primeiro, agrade a Deus e que, segundo, nós estejamos satisfeitos. E nós vamos falar sobre isso, porque a nossa busca é esta, satisfação na nossa vida. Nós queremos ser alegres, nós queremos ser felizes, nós queremos muita coisa, mas nós nos esquecemos de ter um coração saudável. Porque o coração saudável é que vai nos levar a tudo isso. E nós, por vezes, estamos com o foco no lugar errado. Então, o tempo está correndo e eu preciso ir para o segundo ponto. Então, vocês já perceberam aqui, na nossa dinâmica, que não é sempre que nós vamos escolher a caixa da Cacau Show, não é sempre que nós vamos escolher a caixa de bombom, mas Deus pode nos entregar o chocolate sem ser na aparente caixa certa. Pode ser que a sacola vai ser de pão, mas Deus vai te levar ao chocolate. Então, que Deus te abençoe, para que você seja guiado por Ele, e que seu coração esteja saudável, para não ser influenciado por aparências, por desejos corrompidos, mas que Deus possa nos guiar. Porque o caminho, ele é traiçoeiro. O curso da vida, lembre, é traiçoeiro, e nós precisamos ser guiados por Deus. Então vamos lá. Agora o segundo ponto vai tratar sobre o problema do pecado e os seus efeitos. Então vamos lá. Coração interior do homem.
a nossa vida interior. Coração é a nossa vida interior, o nosso centro, o centro da nossa vida, da onde procede as fontes. Então, o coração influencia tudo. O coração nos leva a escolher, nos leva a desejar, nos leva a fazer, nos leva a tratar de certa forma ou de outra. Então, é o coração que rege tudo isso. E é por isso que a gente deve guardar o nosso coração. Só que tem um problema. Todo mundo aqui tem coração, certo? Sim ou não? Sim. Tanto o órgão aqui que está batendo, porque senão você é um milagre de Deus, glória a Deus por isso, Deus pode fazer, mas todos nós temos um coração aqui, batendo no peito, ok? Mas todos nós também temos o coração na perspectiva bíblica, o centro, a fonte da nossa vida. Então, todo ser humano possui isso, porém há um problema. Todo ser humano também possui algo que nos leva a nos corromper. E o que é esse algo, gente? Vocês sabem. Meu Deus. Vou falar baixo e vocês respondem. Eu vou passar cola para vocês. Pecado. Todo o ser humano tem algo que corrompe ele, que é o pecado. Então, o pecado, gente, corrompe o ser humano. Então, vamos lá. Eu não vou aqui falar tudo que tem para falar de pecado, porque não tem tempo. Mas vocês sabem que lá no Éden, lá no jardim que Deus criou, houve uma narrativa em Gênesis capítulo 3 que mostra que o ser humano caiu, a queda. Queda, gente, é a referência para a entrada do pecado na vida do ser humano. Então, Deus cria tudo perfeitamente, tudo lindo, as criaturas, o jardim, o mundo, tudo que nele há, e entra lá o pecado. Deus cria tudo em perfeição, só que o pecado corrompeu a criação de Deus. Não só a criação como natureza, mas também como a criatura de Deus, que é o ser humano. Então, tudo isso está corrompido. E aí, o ser humano agora, ele está influenciado de forma negativa por um coração corrompido. Se Deus criou tudo em perfeição, se Deus criou tudo alinhado, tudo bonitinho, tudo certo, agora está tudo errado. Porque o ser humano agora está sobre os efeitos do pecado e da queda. E aí a gente vai entender isso porque há o pecado original e os pecados atuais. O pecado original faz referência justamente ao pecado de Adão e Eva, lá no jardim, a desobediência que eles tiveram diante de Deus. E os pecados atuais são aqueles que nós cometemos. Agora, importante para todos nós entendermos, o pecador não é pecador porque ele peca, mas ele peca porque é pecador. O que isso tem a ver? Qual o sentido disso? O pecador não é pecador porque peca. Ele peca porque é pecador. Por que isso? Porque nós vamos entender assim que o nosso ser, isso não é algo que vem, que acontece com todo mundo. Não, é algo que está na nossa natureza. É o que já aconteceu. Perfeito. Isso já foi. Isso está sendo passado a todo ser humano. E nós precisamos entender que o nosso coração, ele é influenciado por este pecado e pelos efeitos do pecado, a corrupção do pecado, a malícia do pecado. Tudo isso nos alcança. Então, se todos aqui têm coração, todos também têm o problema do pecado para ser resolvido. E por que nós devemos guardar o nosso coração? Porque se nós não guardarmos o coração, nós estaremos sendo regidos por um coração maligno. Não é maligno de Satanás, não, gente. Também, mas não é só isso. É maligno nosso mesmo. Quem é ruim? Nós somos ruins. Quem é depravado? Nós. Quem é corrompido?
nós. Isso está no nosso ser, no nosso interior. Se coração é o centro da vida humana, o centro da vida humana está corrompido pelo pecado. Porque o pecado, ele traz efeitos totais. Vocês já ouviram falar com certeza da depravação total. E esta depravação total, ela é extensiva e intensiva. Vamos à tecnologia. A depravação, ela é, repita comigo, extensiva e intensiva. Ih, ficou errado aqui. E intensiva. Então, vamos lá. Esta depravação do pecado, ela é extensiva e intensiva. Por quê? Extensiva porque alcança toda a humanidade. Então, a extensão desta depravação e dos efeitos do pecado é para todo mundo. Então, gente, seja quem for, de qual nação for, de qual etnia for, de qual cultura for, esta pessoa que nasceu sendo ser humano, que nasceu gerado numa barriga de uma mulher, esta pessoa nasceu pecadora. E ela não é pecadora porque peca, mas ela peca porque é pecadora. Nós somos isto, não tem jeito. Este problema alcançou a todos, porque a depravação, ela é extensiva. A depravação é o quê, gente? Extensiva. Mas ela não é só extensiva, ela também é intensiva. E este intensiva aqui faz referência de que este pecado e os seus efeitos que sobrevieram sobre toda a humanidade, ele também alcança a totalidade do ser humano. Vocês vão entender isso. Por quê? Porque afeta todo o ser humano por completo. Então, a completude do nosso ser está influenciada pelos efeitos do pecado. Vamos lá. Tem alguns textos para abrir aqui, mas eu vou ser mais objetivo. Então, na intensividade do efeito desta corrupção, nós temos a nossa vida afetada. Nós vamos ler Efésios, capítulo de número 2, versículos 1 a 3, mas antes disso eu gostaria de falar sobre essas 3 faculdades. Por quê? Toda a completude do ser humano foi alcançada pelos efeitos do pecado. Então vamos lá. As 3 faculdades do homem foram alcançadas. Vamos lá. Vocês vão repetir comigo. Sentimento. Volição. Isto é vontade. Então vamos lá. Sentimento. Vontade. E intelecto. Tudo isso foi alcançado pelo pecado. Paulo está mostrando isso aos Efésios, no capítulo 2, versículos 1 a 3. Quem achar pode ler. Efésios, capítulo de número 2, versículos de 1 a 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, Júlia vai ler de novo o versículo de número 3, Júlia. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, perceba o que Paulo está dizendo aos Efésios, quando ele, no versículo de número 3, mostra que nós andávamos. E aqui, gente, a gente vai usar esse texto novamente para mostrar para vocês a transição. Qual a resposta bíblica para o problema do pecado? A gente vai ver isso ainda no texto de Efésios, capítulo de número 2. Mas antes, o texto que a Júlia repetiu é o versículo de número 3, que mostra: entre os quais todos nós também antes
andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. Então vamos lá, os efeitos do pecado, eles são, primeiro, extensivos e também intensivos. Toda a humanidade foi alcançada, mas também todo o ser do ser humano foi também influenciado ou atingido pelos efeitos do pecado. Então vamos lá, sentimento, vontade e intelecto. Tudo isso foi corrompido. Vocês precisam aqui refletir que, quando nós falamos de pecado, nós precisamos entender que o meu sentimento foi influenciado. Os nossos sentimentos, as emoções da nossa vida, tudo isso foi influenciado pelo pecado. É por isso, gente, que nós não podemos ser guiados por emoção. Nem mesmo quando se trata de, como é que eu digo? Poder de Deus. Nem quando nós estamos envolvidos com Deus, nós podemos ser regidos pelos nossos sentimentos somente. Porque sentimento também engana. Assim como Jeremias diz lá no capítulo 17, versículo 9, que nós lemos: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Assim como isto é verdade, também é verdade que o nosso sentimento, ele muitas vezes é corrompido. Ele é levado por emoções que não nos levarão a lugar algum, senão a destruição. Então, o sentimento do homem foi alcançado. Nós andávamos, diz Paulo aos Efésios, nos desejos da nossa carne. Mas não só o sentimento, a nossa vontade também. Paulo vai dizer que nós fazíamos a vontade da carne. Por quê? Porque o coração do homem foi corrompido pelo pecado e todo o nosso ser, desde o sentimento, desde a vontade, tudo isso foi influenciado pelos efeitos do pecado. E, mais do que isso, o nosso pensar, nosso intelecto. Aqui há uma referência, e depois vocês pesquisem sobre isto, que são os efeitos, isto aqui, os efeitos noéticos do pecado. O que é isso? Os efeitos intelectuais. O pecado, ele não só corrompeu a nossa ação propriamente dita, só a nossa carne, o nosso corpo. Não, o pecado corrompeu também o nosso modo de pensar. O nosso pensamento, o nosso intelecto está corrompido pelo pecado. É por isso que Paulo, na carta aos Filipenses, ele tem toda uma dinâmica para falar de uma nova mentalidade que nós precisamos ter. Por quê? Porque o pecado corrompeu também o nosso modo, o nosso pensamento. Então, tudo isso é efeito do pecado. Tudo isso vem pela corrupção do pecado. E por que é que eu devo guardar o meu coração? Por causa disso. Porque a queda nos alcançou, o pecado nos corrompeu, e ele corrompe toda a humanidade, isto é, a extensão. Os efeitos do pecado, ele é extensivo, mas também é intensivo. Ele corrompe todo o meu ser, o meu pensamento, as minhas vontades, o meu desejo, tudo isso está corrompido e influenciado pelo pecado. E aí a gente tem o terceiro ponto. E o terceiro ponto é justamente a resposta bíblica para o pecado. Como é que a Bíblia responde ao problema que nós apresentamos aqui? Nós dissemos que todo ser humano, ele tem este problema, o problema do pecado. Os efeitos do pecado nos alcançaram. E aí nós temos na Bíblia uma resposta. E qual que é a resposta da Bíblia para o pecado? Salvação. E salvação é restauração. Então, vamos lá, no 3. Salvação é restauração. 1, 2, 3. Salvação é restauração. Então, quando Deus nos salva, ou quando Ele propõe
ou abre as portas para o ser humano ser salvo, ele está abrindo uma oportunidade de restauração. Então nós vimos que o pecado, ele corrompeu o que Deus criou em perfeição. Tudo que Deus criou é perfeito. E quando o texto de Isaías mostra que Deus... Não posso falar isso. Não tem tempo para isso, mas quando o texto de Isaías diz que Deus criou o mal, não é o mal que nós conhecemos por pecado, tá? Deus não criou o pecado, Deus criou seres que poderiam fazer escolhas. E surge então o pecado na malícia de um ser celestial, não foi nem do homem. E este ser, que vocês sabem, ele é punido por Deus, lançado fora do céu, tudo mais. Mas quando nós entendemos isso, nós percebemos que Deus criou tudo perfeito. Mas Ele não criou seres que não pudessem fazer escolhas. Deus criou seres que pudessem fazer escolhas. É por isso que Ele diz a Adão e Eva, olha, de toda árvore que está no jardim podereis comer, usufruir de tudo, mas da árvore que está no meio do jardim, não comereis. Era a ordenança de Deus. E o ser humano, que poderia fazer escolhas, foi influenciado pela voz da serpente. Serpente essa que nós sabemos quem é. E aí o pecado entrou na vida do homem. Então, qual a resposta bíblica para o pecado? A resposta bíblica para o pecado é restauração, isto é, salvação. E a salvação de Deus nos restaura. Nos restaura onde o pecado nos tirou. Então, nós tínhamos um coração, ou um interior perfeito, mas Deus nos levou, ou melhor, o pecado nos levou à corrupção. E Deus nos propõe a salvação, que é restaurar-nos da onde nós não devíamos ter saído. E aí eu disse que nós ainda usaríamos o texto de Efésios capítulo 2, e eu vou falar justamente sobre isso. Então, salvação é restauração. Então, perceba o que Paulo está dizendo no versículo 1, do capítulo 2 de Efésios. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, Paulo está dizendo que nós estávamos mortos em ofensas e pecados, mas Deus nos vivificou, isto é, nos ressuscitou. Isto é restauração, isto é salvação. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Então, quem está morto em ofensa e pecado, está vivendo uma vida influenciada pelo curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E aí Paulo vai dizer, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, isto é, nos restaurou, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então perceba que Paulo está mostrando que salvação é esta restauração. Nós estávamos corrompidos, estamos corrompidos pelo pecado, mas Deus nos trouxe a possibilidade de nos restaurar. A nossa vida não precisa ser uma vida escrava do pecado mais, pelo domínio do pecado. Não. Há efeitos do pecado? Sim. Somos pecadores? Sim. Por natureza? Sim. Deixaremos de ser? Sim. Não hoje. Em algum momento, quando o Senhor voltar. Mas até lá seremos pecadores. Mas isto não nos impede de ter um coração saudável. Isto não nos impede de ter um coração diante de Deus que esteja limpo. Deixaremos de pecar? Não, mas teremos um coração saudável. E nós vamos entender o que é isto. Então perceba que Paulo está dizendo que Deus nos restaurou.
Ele nos deu essa possibilidade. E nós precisamos guardar no nosso coração, porque senão estaremos vivendo uma vida escravizada pelo pecado ou pelos efeitos do pecado. Então vamos lá, quarto ponto, e a gente já está caminhando para o final. Quarto ponto, mantendo um coração saudável. Aqui, gente, há uma questão muito simples de se entender. Eu gostaria até de ler, que está aí no PDF, porque aqui diz assim: guardar o coração é um ato contínuo. Significa vigiar os nossos pensamentos, sentimentos e motivações. Envolve santidade, comunhão com Deus e arrependimento constante e fome por sua presença. Um coração saudável é terreno fértil para o reavivamento e obediência e também para a missão que Deus nos deu. Então, manter um coração saudável é mais ou menos ter uma disciplina. E ter disciplina é manter uma relação saudável, primeiramente, com Deus. Porque é Deus quem nos restaura. Paulo está dizendo isso. E vos vivificou. Então, nós precisamos entender que Deus nos restaurou. E nós precisamos manter uma vida de justos. E aí eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia, Romanos capítulo 1, texto muito conhecido, versículo 17. Quem achar pode ler. Romanos 1, 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Mas o justo viverá pela... E quem é o justo aqui? A pergunta que nós queremos responder é por que devemos guardar o nosso coração e como manter um coração saudável. Mas quem é o justo que está descrito aqui em Romanos? O justo é perfeito e sem pecado, gente? Vocês acham? Sim ou não? Não, justo não é alguém sem pecado e nem alguém perfeito. Porque se fosse, Deus certamente o levaria como fez com Enoque, por exemplo. Mas o justo é aquele que tem uma justa relação com Deus. Vamos lá, gente. O justo é, repita comigo, o justo é alguém que tem uma justa relação com Deus. Peça o microfone aí, meu. Então, quem é o... Glória a Deus, foi. Quem é o justo? O justo é alguém que tem uma justa relação com Deus. E eu explico isso para vocês. Justo não é alguém perfeito. Porque perfeito aqui ninguém é. Sem pecado ninguém é. Mas o que é ter uma justa relação com Deus? Eu gostaria que vocês tentassem responder. Tem outro microfone ali, e o Gesiel ele vai ficar à espera. E quem quiser, pode responder esta pergunta. O que é ter uma justa relação com Deus? O que você entende com isso? Quem quer falar? Alguém tem que falar e lembra. Deus ainda usa profeta e revela nome. Entenda como quiser. Vamos lá, gente. O que é ter uma justa relação com Deus? Claro, não quero certo nem errado. Eu quero o que vocês acham. Primeiramente, a paz do Senhor. Com certeza. Bom, o meu ponto de vista, tendo estudado um pouco o tema em casa, referente a isso, também em alguns pontos da Bíblia a gente vê que aparentemente você ter um justo comportamento com Deus não é aquele negócio de estar o tempo todo na igreja, mas sim você ter uma vida perante os ensinamentos dele. Você não ser uma pessoa que dentro da igreja é uma coisa, fora dela é outra. Você ser justo tanto com os ensinamentos de Cristo quanto com os ensinamentos daquela pessoa que traz para você.
Então, posso estar errada, mas no meu ponto de vista, uma pessoa justa perante Cristo ou justa perante os ensinamentos de Deus é basicamente isso. Não que siga 100% o tempo todo, porque todos nós pecamos. Em algum momento a gente peca. Na verdade, em todos os momentos a gente peca. Mas eu acredito que ter um justo comportamento é basicamente isso. Você tentar ser justo perante os ensinamentos de Cristo. E quando perceber que tem um erro, você se colocar como uma pessoa pecaminosa e se arrepender e entender que o único que pode colocar o seu coração sã e salvo é o nosso Jesus Cristo. Certamente. Que eu acho. Ok, certa resposta, a gente vai falar mais sobre isso. Mais alguém? Kézia. O que é ter uma justa relação com Deus, Kézia? A paz do Senhor, né? Então, de acordo com o que eu entendo, quando a gente é justo com alguém, por exemplo, nossa relação com o ser humano, é quando a gente é sincero. E quando eu imagino que seja uma justa relação com o Senhor, também é isso, é ser sincero. Mesmo que o Senhor, Ele vê os nossos erros, nossos pecados, mas quando a gente confessa, Senhor, eu estou errando nisso, eu estou falhando nisso, e a gente, Senhor, por favor, Deus, me ajuda, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais pecar contra o Senhor desse jeito. Eu acho que algumas vezes nós tentamos mascarar os nossos erros, os nossos pecados, mas o Senhor, Ele está vendo. E quando a gente reconhece isso, pede a ajuda dEle, Senhor, me ajuda, eu preciso do Senhor. Eu acho que é isso, ter uma relação sincera com o Senhor, é isso, ser sincero com Ele. Ok. Mais alguém, gente? Então vamos lá. Dentro disso que a Natiele e também a Kézia falaram, estou falando com 2 microfones, gente. Deixa aqui. O que é ter uma justa relação com Deus? Vamos lá. 2 pontos. Primeiro, ter uma justa relação com Deus é reconhecer quem Deus é. Segundo, ter uma justa relação com Deus é reconhecer quem eu sou. Vamos lá, para a gente entender. Reconhecer quem Deus é. O justo entende quem Deus é. Quem Deus é, gente? Deus é soberano. Quem Deus é? Deus é criador. Quem Deus é? Vocês agora. Quem Deus é? Palavra, qualquer palavra. Poderoso, majestoso, misericordioso, santo, fiel. Quem Deus é? Bondoso. Então, ter uma justa relação com Deus é reconhecer quem Deus é, saber quem Ele é. E aí o salmista, no Salmo de número 19, ele diz o seguinte, salmo muito conhecido: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. Mas o versículo 1, os céus declaram, proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. O que é ser justo? Ser justo é reconhecer Deus. Reconhecer Deus é fazer o que o salmista está dizendo. Se os céus declaram a glória de Deus, quando eu olho para os céus, quando eu olho para a criação, o que eu preciso fazer? Qual é a minha ação? Dar glória a Deus. Reconhecer que Deus é criador, reconhecer que Deus é majestoso, reconhecer que Ele está num trono acima desta criação e que Ele está reinando. Isto é, ter uma justa relação com Deus. Primeiro, reconhecer quem Deus é. Mas ter uma justa relação com Deus não é só reconhecer quem Deus é também saber quem eu sou. E quem nós somos, gente? Nós somos, primeiro, pecadores. Se Deus é perfeito, nós somos imperfeitos. Se Deus é santo, nós somos pecadores, imundos, impuros, corrompidos, infiéis. Se Deus não muda, nós mudamos. Mas isso também não pode ser só negativo. Isso também é positivo. Diz, ditado, que só os mortos e os idiotas não mudam de opinião. Isso pode estar errado. Então, mudar
pode mudar. Você não é perfeito, que a gente mude mesmo. Para melhor, mas que a gente mude. Mas Deus não muda, porque Ele é perfeito. Não há como Deus ser melhor, porque Ele já é o que há de melhor. Então, o que é ter uma justa relação com Deus? Primeiro, gente, reconhecer quem Deus é. Segundo, saber quem eu sou. Isto é ter uma justa relação com Deus. E aí entra o que vocês falaram, Anatiele e Kézia. Nós não somos perfeitos, somos pecadores, nós erramos. Nós, por vezes, pedimos perdão hoje e cometemos o mesmo erro amanhã. Mas reconhecer quem nós somos é também reconhecer a nossa falha, a nossa limitação. Saber que nós somos, aqui é a chave de um coração saudável, dependentes de Deus. Um coração saudável não é um coração autossuficiente. Não, eu sou bom, eu sei o que eu tenho que fazer, eu consigo. Não. O coração saudável é o coração dependente de Deus. Porque o que eu sou hoje posso não ser amanhã, mas o erro de hoje pode ser o erro de amanhã. Mas em Deus eu caminho para ser melhor. Então, ter uma justa relação com Deus é ser alguém dependente de Deus. É por isso que o justo vive pela fé. Na crença de que a minha caminhada, ela é uma caminhada regida por Deus. Então eu preciso ter esta justa relação com Deus, de saber que eu preciso de Deus. Porque se Deus é perfeito e eu sou imperfeito, é só nele que eu posso ser melhor. Então eu preciso ser justo, eu preciso viver como um justo, aquele que tem uma justa relação com Deus. E aí, gente, nós temos uma outra questão. Como manter um coração saudável? Primeiro, sendo justo. E a gente já entendeu o que é ser justo. Segundo, vivendo em Deus uma nova vida. Se outrora, e aí, gente, a gente precisa ter esse ponto de transição. É o que a carta aos Efésios que nós lemos aqui está mostrando. Paulo está dizendo, nós andávamos, nós éramos, nós vivíamos, não vivemos mais sobre a regência da carne ou do pecado. Agora nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Então nós precisamos viver esta nova vida. E para viver esta nova vida, nós precisamos entender que Deus nos tirou de lá, da corrupção do pecado e da escravidão do pecado. Então, Deuteronômio, um texto que mostra justamente isso, Deuteronômio, capítulo de número 5, versículo 6. Eu mesmo leio, para a gente comentar algumas coisas. Aqui, na minha epígrafe, diz assim, a repetição dos 10 mandamentos. Então, aqui é o texto que vai mostrar aí os mandamentos de Deus. Só que antes disso, capítulo 5, versículo 6, o texto começa assim, eu sou o Senhor, Yahvé, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então perceba o que o texto está dizendo. Antes de Deus dar as ordens, antes de ele dizer, versículo 7, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás a ela. Antes dele dizer isso, antes dele falar sobre não roubar, não matar, Deus está dizendo, eu sou o Senhor teu Deus. Primeiro, gente, Deus é Deus relacional. Ele se relaciona. Isto, o texto de Gênesis mostra isso. Deus cria, mas não só cria. Na viração do dia, Deus estava lá. Deus tinha um encontro com o ser humano. E aqui Deus está se relacionando com o povo que ele tirou do Egito. E isto ele faria para com um povo que era diferente das demais nações. Porque a partir de Israel, o propósito de Deus era alcançar as demais nações. Se Israel era conhecido como o povo de Deus, Deus queria ser conhecido também, não só por Israel, mas pelas demais nações. E isso Deus faria
pelas leis. Porque lei não é só limite, lei também é forma de se relacionar com Deus. Então, o povo se aproximava, principalmente no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, de Deus pela lei. A lei que delimitava o limite e a lei que mostrava a forma como o povo se achegava a Deus. Isto é, por meio de sacrifícios, por meio de ritos e tudo mais. Então, este Deus está dizendo para o povo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus. Então, antes, o que Deus está dizendo é: antes de vocês me conhecerem pelo Deus do não farás imagem, não roubarás, não matarás, não cobiçarás, antes de vocês conhecerem o Deus da ordenança, conheçam o Deus que se relaciona. E, mais do que isso, conheçam o Deus que tirou vocês da casa da servidão. Só que esse texto, gente, ele tem uma profundidade muito grande. Porque casa da servidão, e do hebraico casa aí, a ideia é de lar, é de identidade. Por quê, gente? Porque na sua casa, aqui não, aqui talvez não, mas na sua casa, lá com a sua família, você é quem você é. Na nossa casa, nós somos quem nós somos. Por que a gente diz? Não, você está em casa. Você está em casa, fica à vontade. Não pode fazer. Quando você é visita, que alguém diz assim, não, vai lá, pode ir lá na cozinha, pega um copo de água na geladeira. Você está em casa. Porque na sua casa, você é quem você é. A sua identidade está revelada ali. Só que o que acontece com o povo de Israel? O povo de Israel fica 400 e poucos anos lá no Egito, sendo escravo. O povo, ele não tinha mais identidade. O povo era escravo. A geração que nasceu lá, as gerações que passaram, estão acostumadas com o quê? Escravidão. Só que Deus prometeu algo ao patriarca Abraão, que era: eu te darei uma terra que mana leite e mel. Os teus descendentes herdarão esta terra. Vocês não serão escravos, vocês serão livres. Só que aí Deus está dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O que é isto? É Deus dizendo: olha, vocês estão acostumados a serem escravos. A identidade de vocês está deturpada porque vocês são escravos. Só que eu sou o Senhor que trouxe vocês não para ser escravos. Ele está dizendo: eu tirei vocês de lá. E isto, gente, é o que reflete a nossa vida enquanto pecadores. Porque enquanto pecadores, sem conhecer Jesus, nós estamos escravos do pecado, sem identidade. Mas Deus nos tirou também da casa da servidão. E Ele quer que nós o conheçamos. Então, a nova vida que Deus nos deu é uma vida se relacionando com Ele. E a relação deste povo de Israel para com Deus pós-Egito é por meio de quê? Da lei. E Deus, antes de falar de lei, de ordenança, de limite, Ele está dizendo: eu sou o Senhor teu Deus. Então o que Ele queria? Que o povo o conhecesse, que o povo se relacionasse com Ele. Então a nova vida do povo de Israel, que não era uma vida de escravidão, era uma vida de liberdade, é uma vida se relacionando com Deus. E a nossa vida, que não é uma vida de escravidão do pecado, mas uma vida que sim, somos pecadores, mas é uma nova vida em Deus. Então o justo que tem um coração saudável é o justo que vive a sua nova vida em Deus. Então, o que é isto? É alguém que não é regido pelos desejos carnais, por desejos corrompidos, maliciosos, por vontade corrompida. Não, é alguém que é regida por Deus. Alguém que é orientado por Deus. E o que é manter o coração saudável? Ser justo e viver esta nova vida. Uma vida não de engano, de impureza,
dureza de coração, não. Uma vida de alegria, uma vida de pureza, uma vida para fazer o bem, uma vida para viver orientado pela palavra de Deus. Isto é manter um coração saudável. E como é que nós mantemos o coração saudável? Nós não temos tempo para isso, mas nós mantemos um coração saudável quando nos relacionamos com Ele. E você sabe que para se relacionar com Deus, você precisa sim orar, você precisa sim meditar na palavra, você precisa sim se relacionar com Ele. Tudo isso faz parte. Mas o que nós precisamos entender e responder aqui nesta noite é: por que eu devo guardar o meu coração? Nós respondemos isso. Porque coração é o centro da vida humana. Tudo na nossa vida flui do coração. E o coração é corrompido pelo problema do pecado e pelos seus efeitos. Efeitos estes que são extensivos e intensivos, corromperam o nosso intelecto, a nossa vontade, o nosso sentimento, mas Deus nos trouxe salvação, e salvação é restauração. Salvação é o que, gente? Restauração. E quando nós somos restaurados, é que nós temos um coração saudável. E ter um coração saudável, manter um coração saudável, é viver como justo. E viver como justo é entender quem Deus é e reconhecer quem eu sou. E viver como justo é viver uma nova vida em Deus. Uma vida não escravizada pelo pecado, mas uma vida relacional com o Deus que nos tirou da escravidão do pecado. E aí nós temos um contraponto bíblico que mostra o que é um coração corrompido e longe de Deus. Coração corrompido e longe de Deus é enganoso. Jeremias 17:9. O coração longe de Deus é um coração endurecido, cheio de obstáculos. Êxodo capítulo 4, versículo 21. Se puder projetar aí, a gente vai lendo rapidinho. Bem objetivo. Êxodo capítulo 4, versículo 21. E disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe o povo ir. O coração longe de Deus, como um coração de Faraó, que o próprio Deus catou, é um coração endurecido. Ezequiel capítulo de número 36, versículo 26. E dar-vos-ei um coração novo, isto é, transformação, isto é, restauração. E porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, um coração endurecido, um coração que não deixa que Deus trabalhe. E vos darei um coração de carne, um coração sensível, um coração que é regido por Deus, um coração que está perto de Deus, um coração saudável. Um coração longe de Deus é um coração carregado. Um coração longe de Deus é um coração impuro. Mas o coração saudável, o coração do justo, é um coração puro. Salmo de número 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Um coração que é saudável diante de Deus. O coração do justo é um coração alegre. Provérbios, capítulo de número 17, versículo 22. O coração alegre é como o bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Um coração saudável diante de Deus é um coração preparado para fazer o que é bom. Salmo de número 57, verso 7. Preparado está o meu coração, ó Deus. Preparado está o meu coração. Cantarei e darei a ti louvores. O coração saudável diante de Deus é como um repositório
da sua palavra. Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo 6. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Diz o salmista: a tua palavra escondi, guardada no meu coração. O coração saudável é um repositório da palavra de Deus. Então, gente, que nós guardemos sempre o nosso coração, porque dele procede todas as fontes da nossa vida. E um coração saudável diante de Deus, é um coração bem-aventurado. Sua vida será melhor quando você viver como justo, quando você viver esta nova vida em Deus. E aí, gente, claro que nós teríamos muita coisa para falar, principalmente nós que somos jovens. Nós queremos muita coisa, nós almejamos muita coisa, sonhamos com muita coisa. E o nosso coração, por vezes, não está saudável. E aí a gente começa a fazer as coisas, a criar em nós, que eu gostaria de recomendar este livro a vocês também, mais um livro. Deus não é o seu ídolo. É mais ou menos o que o Timothy Keller faz no livro Deuses Falsos, que eu já recomendei a vocês várias vezes. Por quê? Quando o nosso coração não é saudável, nós criamos deuses para nós. E esses deuses são falsos. Que deuses são esses? O dinheiro, a fama, o sucesso, o bom emprego, o carro, a casa, o seu sonho, seja ele qual for. E aí você cria para você ídolos. Mas Deus não é nosso ídolo. Deus não é aquilo que nós almejamos simplesmente, não. Quem é Deus? Precisamos conhecê-lo. Não só conhecer de dizer que Deus é isto, Deus é aquilo, Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Não só isso, mas é de se relacionar com Ele. E não criar no nosso coração deuses falsos, porque o coração corrompido é isso. Ele cria, almeja coisas, e muitas vezes essas coisas não nos satisfazem. É por isso que lá no livro Deuses Falsos, a introdução de Timothy Keller vai dizer o quê? As crises do mundo mostram que o homem, quando não tem um coração saudável, ele se corrompe até o ponto de tirar a sua vida. Por quê? Porque a bolsa de valores quebrou. Porque a sua empresa faliu. Porque ele perdeu o seu bem, o seu carro valioso, a sua casa, o que quer que seja. É por isso que nós precisamos manter o nosso coração saudável. É por isso que precisamos guardar o nosso coração, porque a nossa alegria não virá das coisas, nem das pessoas. A nossa alegria virá de Deus. E aí, meu irmão, você pode ter tudo ou pode ter nada. Você pode ganhar tudo ou pode perder tudo, mas você ainda será alegre, porque você vive como justo. E o justo vive das coisas, da riqueza, do dinheiro? Não, o justo vive pela fé. E fé não é só crença, do que você vai ganhar, do que você vai conquistar, não. A fé é o que te liga a Deus. E aí, posso perder tudo, mas o meu coração estará saudável. Então, terminamos relembrando o que Salomão diz no texto base do Eu Quero Saber desta noite. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Porque dele guardemos, portanto, os nossos corações. E aí, agora sim, vocês têm toda a liberdade de perguntar. Se a resposta vai vir, só Deus sabe. Fica à vontade, tá, gente?